Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer continuidade à nossa leitura do livro de Esdras, 10º encontro, Esdras capítulo 5, do versículo de 11 a 17. Ouçamos nossa leitura. Esta foi a resposta deles. Nós somos servidores do Deus do céu e da terra, e estamos reconstruindo um templo que, no passado, esteve de pé por muitos anos, construído que foi por um grande rei de Israel, o qual levantou as paredes e fez o acabamento. Mas, como os nossos antepassados irritaram o Deus do céu, ele os entregou nas mãos do caldeu Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu o templo e exilou o povo na Babilônia. Entretanto, no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto mandando reconstruir este templo de Deus. Até os objetos de ouro e prata, que eram do templo de Deus e que Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém para o templo da Babilônia, o rei Ciro retirou do templo da Babilônia e entregou a Sassabassar, a quem nomeou governador, dizendo-lhe: pegue esses objetos, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua o templo de Deus no mesmo lugar. Sassabassar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquela época até agora, o templo está sendo reconstruído, mas ainda não o terminamos. Portanto, se o rei achar conveniente que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia, para ver se é verdade que o rei Ciro mandou reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, depois comunique a nós a decisão do rei. Versículo 11. Esta foi a resposta deles. Nós somos servidores do Deus do céu e da terra, e estamos reconstruindo um templo que no passado esteve de pé por muitos anos, construído que foi por um grande rei de Israel, o qual levantou as paredes e fez o acabamento. Entre os judeus e os persas, a expressão utilizada habitualmente é Deus dos céus. O acréscimo e da terra sublinha o universalismo da religião do Deus único de Israel. O grande rei de Israel que construiu o templo foi Salomão. Os judeus se colocam, como seus servidores, como servidores de Deus, o Criador. Vemos aqui a resposta relativamente longa por parte dos judeus. Os judeus tratam apenas da questão da autorização para a reconstrução do templo. Os líderes judeus Zorobabel e Josué respondem então ao governador persa Tatenai, afirmando a identidade deles como servos de Deus, servos do Deus do céu e da terra, e querem justificar que a reconstrução do templo é uma ordem divina e que teve sua origem em Ciro, o imperador. Versículo 12. Mas como os nossos antepassados irritaram o Deus do céu, ele o entregou nas mãos do caldeu Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu o templo e exilou o povo na Babilônia. Aqui Zorobabel e Josué
lembram a catástrofe da destruição do templo. Judá, ao não ser fiel, que não foi fiel à aliança, cultuando outros deuses, rompendo com o Deus de Judá e não colocando em prática a lei em relação com o povo, e ao mesmo tempo fazendo alianças com outros povos, porque a aliança naquele tempo era feita invocando os deuses pagãos, os deuses das partes aliadas, para dar autoridade a esta aliança. Javé, Deus, se serviu de Nabucodonosor, fazendo com que seu povo fosse enviado ao exílio. Tudo isso podemos ver no comentário já feito no profeta Jeremias. Versículo 13. Entretanto, no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto mandando reconstruir este templo de Deus. Aqui se faz alusão ao edito de Ciro do ano de 538. Então, a resposta dos judeus é colocada por meio de uma breve revisão da história, desde os primórdios do templo até o edito de Ciro. O relatório foi preparado para as autoridades não judaicas. A referência a Salomão como construtor do primeiro templo não interessava as autoridades persas, mas vem citado como um grande rei. Não vem citado o nome de Deus de Judá, de Javé, mas se usa a referência a Deus do céu e da terra, que era mais familiar aos não-judeus. Na visão dada da história, a queda de Judá nas mãos de Nabucodonosor foi um ato de Deus, uma concessão divina. Essa concessão se deve ao pecado do povo infiel à aliança. A autorização persa para a reconstrução do templo, dada por Ciro, que também ordenou o regresso dos judeus para a terra de Judá, é ele, então, que dá a concessão aos judeus para reconstruir novamente o templo. Versículo 14. Até os objetos de ouro e prata que eram do templo de Deus e que Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém para o templo da Babilônia, o rei Ciro retirou do templo da Babilônia e entregou a Sassabassar, a quem nomeou governador. Na carta Josué e Zorobabel, eles lembram que o rei Ciro mandou trazer de volta o tesouro do templo, objetos de prata e ouro. Objetos que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém, entregando todos. Então, Ciro manda entregar todos os objetos sagrados para o culto em Jerusalém. Aqui se diz que Ciro nomeou Sassabassar governador. Versículo 15. Dizendo-lhe: pegue esses objetos e coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua o templo de Deus no mesmo lugar. A ordem de Ciro, que foi confiada a Sassabassar, foi de levar os objetos sagrados e reconstruir o templo. Como colocar os objetos do templo, se ele ainda não tinha reconstruído? Mas antes de terminar a reconstrução, se levantou um santuário provisório. Ciro foi usado por Deus como instrumento para que o povo voltasse do exílio e reconstruísse Jerusalém e o templo. Vemos a insistência da reconstrução do templo
no mesmo lugar, a fim de revelar a fidelidade ao plano original, né? E, ao mesmo tempo, a restauração do culto. Versículo 16. Sassabassar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquela época até agora, o templo está sendo reconstruído, mas ainda não o terminamos. Os judeus salientam que a permissão da reconstrução do templo, dada por Ciro, continua ainda válida. Eles aqui evitam cuidadosamente lembrar a interrupção dos trabalhos depois de Sassabassar, né, porque poderia prejudicar a intenção dos judeus. O versículo aqui atribui então a Sassabassar o lançamento dos fundamentos do templo, embora em Esdras, capítulo 3, versículo de 8 a 10, e Zacarias, capítulo 4, versículo 9, atribuem o início do trabalho a Zorobabel. Versículo 17. Portanto, se o rei achar conveniente que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia, para ver se é verdade que o rei Ciro mandou reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Depois comunique a nós a decisão do rei. A carta termina para que o rei Dario verifique a autorização de Ciro para a reconstrução do templo, visto que essa autorização deveria estar nos arquivos reais da Babilônia, que Dario diga aos funcionários, né, o que se deve fazer, qual o desejo do rei quanto à questão da reconstrução. Depois nós vamos dar continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.